comandante do tanque liderava a operação, sendo responsável pelo veículo, tripulação, identificação de alvos, ordens de fogo e observação dos resultados. Sua voz comandava a batalha, dando ordens pelo intercomunicador ao motorista e ao operador de rádio, e usando tubos de voz e sinais manuais para comunicar-se com o artilheiro e o municiador. Pelo rádio, ele recebia ordens do comando superior e repassava atualizações do campo de batalha. O artilheiro era o recurso mais letal do tanque, operando o canhão principal e a metralhadora coaxial, monitorando inimigos e ajudando o comandante a observar o campo de batalha. Precisão e rapidez eram suas maiores armas. O municiador mantinha o poder de fogo do tanque sempre ativo. Recarregava projéteis sob ordens do artilheiro, mantinha os armamentos da torre e cuidava da munição. Se o operador de rádio caísse em combate, o municiador assumiria suas funções. O motorista era essencial, guiando o tanque pesado sob ordens do comandante. Ele era essencial ao posicionar o veículo para o combate, assegurando bons ângulos de tiro ao artilheiro e evitando ameaças inimigas. Além de operar o tanque, ele cuidava da manutenção e auxiliava na observação do campo de batalha. O operador de rádio ligava o tanque ao resto da batalha. Seu trabalho era manter as comunicações e garantir o fluxo contínuo de ordens e relatórios. Quando não estava transmitindo, seu rádio estava sempre ajustado para receber. Ele também operava a metralhadora de proa, e se o municiador caísse, ele assumiria suas responsabilidades. A guerra de tanques testava resistência e habilidade. As tripulações enfrentavam o calor intenso do verão e o frio extremo do inverno. O aço de um tanque era implacável. No inverno, carne e tecido grudavam no metal congelado. No verão, a cabine virava um forno. À noite, os Panzers ficavam atrás dos postos avançados de infantaria. Um homem vigiava a torre enquanto os outros descansavam. No verão, o melhor sono era deitar sob o casco, longe do calor da blindagem. Com o tempo, surgiu um estranho vínculo entre homens e máquinas. Um Panther, um Tiger, já não eram apenas motores de guerra sem vida. Elas viraram entidades vivas, extensões da vontade da tripulação. Quando a batalha chegava, hesitar significava morte. O objetivo deles era atacar antes e destruir antes de serem destruídos. O inimigo não era apenas a máquina, mas os homens dentro dela. Os franco-atiradores eram o maior temor dos comandantes de tanque. Atiradores soviéticos eram treinados para mirar no tripulante exposto na torre, levando muitos a criar táticas próprias de sobrevivência. Otto Karius, um dos maiores ases de tanque da Alemanha, tinha um método. Ele se levantava de tempos em tempos, mostrando a cabeça e os ombros por poucos segundos, sem nunca ficar parado. Michael Wittmann sempre fazia questão de ter um periscópio de tesoura em seu Tiger, hábito da época das unidades de canhões de assalto, onde era um padrão, mas nenhuma tática era infalível. Nas densas florestas da Europa Ocidental, inúmeros comandantes foram abatidos, especialmente durante os combates brutais do outono e inverno de 1944 a 45. Apesar do terror das batalhas entre tanques, o maior perigo muitas vezes não vinha de uma coluna de veículos inimigos, mas sim de um único canhão antitanque bem escondido. Até Wittmann admitiu que os T-34 avançando não o preocupavam muito. O que mais temia era o canhão soviético solitário à espreita, uma premonição assustadora sobre seu destino. Quando a morte chegava, vinha de várias formas, algumas rápidas, outras horríveis. Uma vez, quando o Tiger I de Randolph foi destruído, 2 sobreviventes ficaram presos dentro. Diante do terror de ser queimado vivo, o municiador de 18 anos tomou uma decisão fatal. Ele atirou em si mesmo. O artilheiro, incapaz de alcançar sua pistola, não pôde fazer nada além de esperar, aguardando o inevitável. Mas o destino tinha outros planos. Soldados britânicos subiram no Tiger destruído e, ao invés de matá-lo, o levaram para um local seguro, oferecendo-lhe algo quase impensável em meio à guerra. Hoje vamos explorar o mundo dos ases de tanque da Alemanha, homens que mudaram o rumo da batalha de dentro de suas máquinas de aço.
Lutando nos ermos congelados da frente oriental e nas sebes da Normandia, esses comandantes enfrentaram probabilidades impossíveis, em menor número, com menos poder de fogo e sempre a um tiro da destruição. No caos da guerra, eles sobreviviam graças ao instinto, precisão e força bruta de suas máquinas. Felix Adamovich nasceu em 20 de novembro de 1919 em Salzburgo, Áustria, filho de um gerente de empresa. Aos 19 anos, ele se alistou na Wehrmacht em dezembro de 1938, numa época em que a Europa estava à beira da guerra. Sua primeira designação foi para o Regimento de Artilharia 41 em Ulm, onde ele se mostrou um soldado capaz. Reconhecido por suas habilidades, ele foi promovido a tenente em 1º de abril de 1940, mas, em vez de permanecer na artilharia convencional, Adamovich buscou o calor da batalha e se voluntariou para a elite Sturmartillerie. Com a Operação Barbarossa, a grande invasão de Hitler à União Soviética, ele se viu comandando seu próprio Sturmgeschütz, 3 no Sturmgeschützabteilung 185, lutando na implacável frente oriental. O combate intenso no setor norte logo testou sua determinação. Diante de posições soviéticas entrincheiradas e bunkers fortificados, Adamovich e sua equipe lideraram ataques, destruindo as defesas com fogo preciso. Em 29 de setembro de 1941, suas ações lhe renderam a Cruz de Ferro de segunda classe, EK2, após destruir com sucesso vários bunkers e tanques inimigos. Nesse momento, ele já era um oficial experiente, acostumado ao caos da guerra mecanizada. No ano seguinte, sua habilidade e liderança lhe renderam uma promoção a Oberleutnant em 1º de abril de 1942, seguida por uma transferência para a Sturmgeschützabteilung 904, que estava sendo recém-formada. Sua reputação como comandante de tanque só cresceu com o avanço da guerra. Em 28 de agosto de 1943, suas contribuições no campo de batalha lhe renderam a Cruz de Ferro de primeira classe, um testemunho de sua eficácia implacável contra os blindados soviéticos. Mas foi nas aterrorizantes batalhas de 1944, com a máquina de guerra soviética em plena força, que Adamovich deixou sua maior marca. Em 29 de fevereiro de 1944, ele foi condecorado com a Cruz Alemã em Ouro, DKG, por seus sucessos contínuos no campo de batalha, mas a prova mais intensa de sua carreira ainda estava por vir. Agora, como Hauptmann e no comando da 3ª Bateria da Brigada Sturmgeschütz 904, ele se viu nas batalhas infernais ao longo do Baixo Narov, na Polônia, onde as defesas blindadas soviéticas atacavam com ferocidade implacável. Entre 10 e 13 de setembro de 1944, sua unidade foi lançada em uma ação defensiva desesperada, enfrentando 6 ataques soviéticos cada um, composto por 20 a 30 tanques, apoiados por infantaria e barragens de artilharia. No caos, Adamovich liderou sua bateria, manobrando o Stug para posições estratégicas e destruindo blindados inimigos um a um. Em 4 dias brutais, ele destruiu 20 tanques soviéticos, e os veículos sob seu comando destruíram outros 37. Por sua coragem inabalável e habilidade no campo de batalha, Adamovich foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro Ritterkreuz em 20 de outubro de 1944. Ao final da guerra, ele já havia sido ferido 5 vezes, um testemunho da intensidade de seu serviço na linha de frente, e acumulado cerca de 50 tanques destruídos, um número impressionante para qualquer tripulante de blindado. Diferente de muitos colegas, a carreira militar de Adamovich continuou após 1945. Em 1957, ingressou na recém-criada Bundeswehr, continuando seu serviço nas Forças Armadas Alemãs do pós-guerra. Ele avançou nas patentes e se aposentou como coronel em 1979, após mais de 4 décadas de serviço militar. Ele viveu uma longa vida, falecendo em 10 de fevereiro de 2013, deixando um legado de coragem, habilidade e resiliência. Ernst Alex nasceu em 1º de março de 1915, perto da cidade de Schweidnitz, hoje Świdnica, Polônia, possivelmente no pequeno vilarejo de Zajezdow, atualmente conhecido como Pogorzawa.
Com apenas 20 anos, ele ingressou na Wehrmacht em 1935, entrando em uma Alemanha que se militarizava rapidamente à beira de um conflito global. Destinado ao Regimento de Artilharia 29 em Kassel, ele logo se destacou como soldado disciplinado, aprimorando habilidades em guerra blindada. Seu primeiro teste veio em setembro de 1939 durante a campanha na Polônia, onde ele se destacou sob fogo inimigo, recebendo a Cruz de Ferro de segunda classe, EK2 em 16 de setembro por sua eficácia em combate. Com a expansão da guerra, seu papel cresceu. Em 1º de outubro de 1940, ele foi promovido a Oberwachtmeister e com o lançamento da Operação Barbarossa, em junho de 1941, ele se viu na linha de frente da invasão da União Soviética pela Wehrmacht. Como líder de pelotão na primeira bateria do Batalhão de Canhões de Assalto 243, suas habilidades de caçador de tanques foram postas à prova ao máximo. No dia 26 de junho, ele desempenhou um papel decisivo na feroz batalha de tanques em Jaworów, mencionada nos relatórios alemães pelo nome polonês Jaworów, onde os blindados soviéticos tentaram deter o avanço alemão. Em meio ao caos da batalha, a pontaria precisa e o posicionamento estratégico de Alex permitiram que ele destruísse vários tanques inimigos. Naquela noite, durante um contra-ataque soviético entre 27 e 28 de junho, ele continuou seu ataque, eliminando um total de 10 tanques. Suas ações destruíram as defesas inimigas e permitiram o avanço rápido da Wehrmacht a Lemberg, mas sua lenda só começava. Com o avanço alemão no território soviético, os instintos táticos de Alex o levaram a um de seus confrontos mais ousados. Na estação ferroviária de Kropotkinki, cerca de 50 quilômetros ao sul de Ternopil, Alex encontrou um raro e formidável trem blindado soviético. Esses trens fortificados tinham artilharia poderosa e blindagem espessa, capazes de deter divisões alemãs inteiras. Sem se intimidar, Alex manobrou seu Sturmgeschütz para uma posição avançada e, a uma distância perigosamente próxima, abriu fogo contra o trem. Seus disparos atingiram o gigante de aço, destruindo o canhão de 15 centímetros e eliminando a ameaça. Por esse ato, ele recebeu a Cruz de Ferro de primeira classe, EK, em 2 de julho, consolidando seu status como comandante excepcional. Mas seu momento mais marcante veio semanas depois. Em 27 de julho, Alex liderou uma perseguição desesperada à frente da elite 1ª Divisão de Montanha. Eles buscavam garantir uma travessia importante no rio Bug do Sul, perto de Bratislav, antes que os reforços soviéticos pudessem se consolidar. Apenas velocidade e agressividade importavam. Com a resistência soviética ameaçando estagnar o avanço, Alex liderou o ataque. Sob fogo intenso, avançou e garantiu o ponto de travessia vital. Foi um feito de pura determinação e coragem, mas teve um preço. Ele ficou gravemente ferido na batalha. Mesmo assim, seu valor e habilidade em combate foram reconhecidos. Em 1º de agosto de 1941, ele foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro, Ritterkreuz, tendo alcançado um total pessoal de 27 tanques destruídos até aquele momento. Mas sua carreira na linha de frente foi interrompida. Após se recuperar, foi para a reserva como instrutor, repassando conhecimento aos novos recrutas. Apesar de seus ferimentos, ele permaneceu um soldado dedicado, sendo promovido a tenente em 1º de junho de 1943. Há sinais de que ele voltou ao combate em 1944, possivelmente lutando perto de Uman, onde ocorreram alguns dos combates mais sangrentos da Frente Oriental. Mas, à medida que a guerra se aproximava de seu desfecho sombrio, o destino lhe reservou um golpe cruel. Nos meses finais do conflito, ele foi gravemente ferido, sofrendo lesões catastróficas que resultaram na amputação de ambas as pernas. Ainda assim, mesmo diante de uma perda tão devastadora, seu serviço foi reconhecido e ele foi promovido a Oberleutnant em 1º de abril de 1945. Após a guerra, sua história caiu em relativa obscuridade. Diferente de muitos colegas, ele não se destacou nos meios militares ou políticos após a guerra. Sua vida permaneceu em grande parte privada, mas seus feitos durante a guerra eram inegáveis, um testemunho de sua resiliência, habilidade e coragem extraordinária sob fogo. Ernst Alex faleceu em 25 de outubro de 1965, deixando para trás um legado forjado em algumas das batalhas mais brutais da Segunda Guerra Mundial. Heinrich Kling nasceu em 10 de setembro de 1903, em Kassel, Alemanha. Sua carreira militar começou cedo quando, em 1º de agosto de 1932, ele ingressou tanto no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, quanto na Waffen-SS, alistando-se como SS-Anwärter.
Esse foi o começo de uma longa e brutal jornada pelas batalhas mais intensas da Segunda Guerra Mundial. Ambicioso e determinado, Kling frequentou a prestigiada SS Jungschule em Bad Tölz, em 1938, onde foi treinado na arte da guerra e da liderança. Ao se formar, ele foi promovido a SS Untersturmführer em 9 de novembro de 1938 e designado como comandante de pelotão na 9ª Companhia da SS Standarte Germania. Seu primeiro verdadeiro teste de combate veio durante a invasão da Polônia em 1939, mas foi durante a Batalha da França em 1940 que ele se mostrou um líder capaz e destemido. Agora na SS Totenkopfstandarte 12, ele liderava a 3ª Companhia com habilidade e agressividade, guiando seus homens pelo caos da Guerra Relâmpago. Seus feitos no campo de batalha não passaram despercebidos. Em 20 de agosto de 1940, ele foi condecorado com a Cruz de Ferro de 2ª classe, EK2, e promovido a Obersturmführer. Mas a guerra ainda não tinha terminado e desafios maiores vinham pela frente. Quando a Alemanha lançou a Operação Barbarossa, em junho de 1941, Kling estava mais uma vez na linha de frente, agora liderando a 18ª Companhia da Elite Leibstandarte SS Adolf Hitler, LSSAH. Suas ações na frente oriental foram implacáveis. Em 16 de julho, ele já havia recebido a Cruz de Ferro de 1ª classe, EKI, por seus êxitos contra os soviéticos. Em novembro, sua atuação em combate lhe garantiu promoção a Hauptsturmführer. Apesar disso, seu tempo na linha de frente teve custos. Ferido várias vezes em combate, foi retirado da linha de frente em julho de 1942 para fazer um curso avançado de treinamento para comandantes de companhias de Panzer. Isso marcaria o início de sua transição para se tornar um dos comandantes de tanques Tiger de elite da Alemanha. No final de 1942, a LSSAH havia sido promovida a uma divisão Panzergrenadier e Kling assumiu o comando de sua recém-formada companhia pesada. Aqui, em algumas das batalhas blindadas mais intensas, ele consolidou sua reputação como comandante de tanque letal. Em março de 1943, durante a contra-ofensiva alemã em Kharkov, ele liderou seus tanques Tigre na batalha com seu artilheiro, von Brunn, ao seu lado. Seu poder de fogo foi devastador, vários tanques soviéticos e posições antitanque foram destruídos, facilitando o avanço alemão. As ações mais conhecidas de Kling ocorreram na Operação Cidadela, a grande ofensiva alemã para derrotar as forças soviéticas em Kursk, em julho de 1943. No segundo dia da batalha, ele liderou seus 3 tanques Tiger operacionais em um ataque à colina 243.2, uma posição soviética fortemente fortificada. A colina tinha muitos canhões antitanque e defensores entrincheirados, mas o comando de Kling e o poder de fogo dos tanques Tiger dominaram, garantindo o controle da posição elevada estratégica. Em 8 de julho, ele liderou seu Panzergruppe misto para a retaguarda de uma linha soviética fortificada, onde tanques entrincheirados e canhões antitanque estavam prontos para repelir o avanço alemão. Kling atacou com velocidade relâmpago, evitando um confronto lento. Seus tanques Tiger causaram devastação, rompendo a coesão defensiva inimiga. As unidades soviéticas, surpreendidas, fugiram em pânico, deixando destroços em chamas e fortificações vazias. Poucos dias depois, em 11 de julho, a oeste de Prokhorovka, local de uma das maiores batalhas de tanques da história, Kling foi gravemente ferido e evacuado para a Alemanha. Parecia que seus dias na linha de frente tinham acabado, mas ele não quis se afastar. No outono de 1943, ele já havia se recuperado e reassumiu o comando, desta vez liderando a reforçada 13ª Companhia da LSSAH, agora expandida para impressionantes 5 pelotões cada um, equipado com 5 dos formidáveis tanques Tiger. Nos últimos meses de 1943, Kling esteve no centro de algumas das batalhas blindadas mais ferozes da frente oriental. Em 16 de novembro, ele liderou um pequeno Kampfgruppe em ataque à vila de Lizovka, enfrentando uma defesa soviética avassaladora. Mesmo em grande desvantagem numérica, os tanques Tiger de Kling atravessaram as posições soviéticas, destruíram cerca de 80 canhões antitanque pesados e dizimaram quase todo um batalhão soviético. Menos de uma semana depois, em 22 de novembro, seus tanques Tiger operacionais restantes lideraram um ataque à vila fortificada de Yastrebinka. Os defensores soviéticos, mesmo com fortes posições antitanque, não resistiram ao poder de fogo e às manobras táticas dos tanques Tiger. Após uma luta brutal, a vila caiu e Kling e seus homens conquistaram mais uma vitória. Seus sucessos continuaram em dezembro. Em 20 de dezembro, durante um ataque à estação Shepovich,
Kling destruiu pessoalmente seu 46º tanque inimigo, tornando-se um dos comandantes de tanque mais eficazes da guerra. Suas táticas agressivas o tornaram uma das figuras mais temidas no campo de batalha. Por suas conquistas excepcionais em combate blindado, ele foi condecorado com a Cruz Alemã em Ouro, DKIUG, em 30 de dezembro de 1943. O legado de Heinrich Kling é exemplo de liderança ousada, agressividade e domínio no campo de batalha. Dos campos congelados do Frente Oriental a Kursk, seu nome marcou a história brutal da Segunda Guerra Mundial. Sua história é de busca incansável, carreira marcada por habilidade e destruição, guerreiro que entrava em batalha sobre uma das máquinas de guerra mais letais, deixando rastro de fogo e aço. Em 1942, os soviéticos se adaptaram, melhorando doutrinas defensivas e a coordenação de pequenas unidades, além das grandes batalhas. Um dos principais avanços foi o Sturmovie-Gruppe, grupos de assalto que usavam tanques junto a sapadores e artilharia de apoio próximo. Os comandantes soviéticos perceberam que era preciso usar táticas de armas combinadas, com apoio de infantaria e engenharia para explorar as brechas, em vez de empregar tanques de forma bruta. Os comandantes alemães ajustaram suas táticas após grandes perdas contra as defesas soviéticas, criando a defesa do ouriço, Eigelstellung, onde tanques e canhões antitanque formavam bolsões fortificados e zonas em camadas, dificultando o avanço soviético. As batalhas em Jeve, de 1942 a 43, demonstraram como os alemães usaram essa tática de forma eficaz, resistindo às forças soviéticas numericamente superiores por longos períodos. Ao longo de 1943, à medida que a indústria soviética aumentava a produção de tanques, eles deixaram de usar unidades blindadas individuais, atuando de forma independente, e passaram a desenvolver corpos mecanizados autossuficientes. A ênfase agora era na profundidade operacional, manobras de batalha em profundidade onde ondas de formações blindadas, bombardeios de artilharia e apoio aéreo atuavam em uníssono. Os soldados soviéticos Desantnik, montados em tanques, tornaram-se uma cena comum, com a infantaria indo diretamente sobre os T-34 para desembarcar imediatamente e garantir os objetivos, impedindo que a infantaria alemã contra-atacasse e recuperasse o terreno perdido. Em contraste, as táticas alemãs ficaram mais defensivas, com Packfront e ninhos de canhões antitanque, onde várias peças eram posicionadas com campos de tiro sobrepostos. Isso ficou evidente em combates menores e menos conhecidos, como a Batalha de Veliki Luki, em 1943, onde as forças alemãs usaram posições antitanque camufladas para dizimar colunas blindadas soviéticas antes de recuar de forma organizada. Em 1944, a guerra blindada soviética havia evoluído para uma estratégia ofensiva altamente coordenada e em múltiplas camadas. Em vez de concentrar forças em um só ataque, eles usaram Maskirovka, uma tática de engano militar, para confundir os alemães sobre o local real do ataque. Esse foi um fator crucial em batalhas menores, porém decisivas, como a ofensiva de Vitebsk-Orsha, onde as forças soviéticas usaram fintas para esticar as defesas alemãs antes de atacar com força avassaladora. Apesar da superioridade técnica de tanques como Panther e Tiger, os blindados alemães sofriam com falhas logísticas, falta de combustível e linhas defensivas sobrecarregadas. Os soviéticos combateram essas ameaças com táticas de ataque e retirada, usando canhões autopropulsados Su-80 e 5 e Su-100 para caçar tanques alemães a longa distância. Além disso, a introdução do T-30 e 485 com seu canhão superior de 85 mm finalmente permitiu que as tripulações soviéticas enfrentassem os tanques pesados alemães em condições mais equilibradas. Quando 1944 chegou ao fim, a transformação na guerra blindada na frente oriental estava completa. O que começou como uma disputa de velocidade e combates individuais de tanques em 1941 havia se tornado uma guerra de atrito e manobras coordenadas em larga escala. A doutrina soviética havia evoluído de contra-ataques caóticos para ofensivas precisas e em múltiplas camadas que integravam infantaria, artilharia e blindados em uma única força imparável. A dependência alemã das divisões de Panzer de elite já não conseguia conter a maré de blindados soviéticos produzidos em massa e coordenados. A frente oriental passou dos duelos isolados de tanques para a guerra profunda, metódica e mecanizada. Kurt Knispel nasceu em 20 de setembro de 1921, na pequena vila de Salisfeld,
atualmente Salisov, na atual República Tcheca. Alemão dos Sudetos, cresceu em fazenda, mas não queria trabalhar na terra a vida toda. Em busca de algo maior, ele saiu jovem de casa e trabalhou em uma fábrica de automóveis em Niklasdorf, Mikulovice. Mas com a guerra chegando à Europa, o caminho de Knispel se tornaria muito mais perigoso. Em abril de 1940, com apenas 18 anos, ele se voluntariou para a Wehrmacht. Inicialmente treinado como soldado de infantaria, ele rapidamente percebeu que sua verdadeira vocação estava na Panzerwaffe. Ao ingressar no corpo blindado de elite da Alemanha, ele recebeu treinamento intenso como municiador de tanque em Sagen e Putzlos. Em junho de 1941, justamente quando a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, foi lançada, ele foi designado para o Regimento Panzer 29 da 12ª Divisão Panzer. Sua primeira experiência em combate foi em um Panzer IV de cano curto como municiador, até que o destino interveio. No fim de agosto de 1941, ao atuar temporariamente como artilheiro, destruiu seu primeiro tanque soviético, marcando o início de uma carreira como um dos mais letais ases de tanque da história. No começo de 1942, a unidade de Knispel, o 3º Batalhão, foi transferida para o Regimento de Panzer IV da 13ª Divisão Panzer. Ele atuou na ofensiva alemã ao Cáucaso, destruindo tanques e mostrando ser um artilheiro excepcional. Em janeiro de 1943, ele já somava mais de uma dúzia de vitórias confirmadas contra tanques, 7 perto de Leningrado e 5 nas batalhas do sul da Rússia, agora com o canhão de 75 mm de cano longo, mais potente. Seu talento e instinto para a guerra de blindados chamaram a atenção do alto comando alemão, que o selecionou para a nova unidade de elite de tanques pesados, Schwerer Panzerabteilung 503. A reputação de Knispel como destruidor de tanques disparou. Agora, atrás da mira de um dos tanques mais poderosos, ele enfrentou batalhas brutais na frente oriental. Na retirada alemã do Baixo Dom, ele e sua equipe foram essenciais para conter os soviéticos. Durante a Operação Cidadela, última grande ofensiva alemã na frente oriental, ele destruiu blindados soviéticos com assustadora eficiência. Em 12 dias de combate, ele destruiu 27 tanques inimigos. Sua lenda no campo só cresceu. No bolsão de Korsun-Cherkassy, onde milhares de alemães cercados lutavam por sobreviver, ele manteve a linha contra forças muito superiores. Ele estava de novo nos combates brutais em Kamenets-Podolsky, outra retirada desesperada dos alemães, onde sua pontaria foi crucial para conter o Exército Vermelho. Em outubro de 1943, Knispel realizou um feito quase impossível, destruindo um T-34 soviético a uma distância impressionante de 3.000 metros. Esse ainda é um dos abates de tanque mais distantes da guerra. Em 25 de abril de 1944, a Wehrmacht reconheceu oficialmente sua eficiência mortal. Ele foi mencionado pelo nome no Wehrmachtbericht da Wehrmacht, o comunicado militar oficial da Alemanha, após eliminar 101 tanques entre julho de 1942 e março de 1944. Apesar de sua habilidade, Knispel permaneceu um simples Unteroffizier. Ao contrário de muitos de seus colegas ases que receberam a prestigiosa Cruz de Cavaleiro, ele foi ignorado devido à sua natureza rebelde. Diferente da maioria dos oficiais da SS ou Wehrmacht, Knispel usava cabelo comprido, raramente se barbeava e pouco respeitava a hierarquia militar. Ele desafiava abertamente oficiais de patente superior e se recusava a receber crédito por abates que não fossem indiscutivelmente seus, muitas vezes permitindo que outros reivindicassem vitórias que ele havia conquistado de fato. Por causa disso, acredita-se amplamente que o número real de abates dele possa ter chegado a 195. Em 20 de maio de 1944, ainda como artilheiro e Unteroffizier, ele foi condecorado com a Cruz Alemã em ouro, DKIG, após destruir seu 126º tanque inimigo. Em setembro, seu batalhão recebeu 45 novos tanques Tiger II e foi rapidamente enviado à Hungria, sendo redesignado como Schwere Panzerabteilung Feldherrenhalle. Como comandante de um Tiger II, Knispel continuou sua campanha devastadora pelos campos de batalha da Hungria e da Eslováquia. No início de 1945, seu total confirmado havia chegado a 168 tanques, um número sem precedentes. Porém, a guerra se aproximava de um fim violento e caótico, e a sorte de Knispel chegaria ao fim.
Em 28 de abril de 1945, perto de Vostitz, atualmente Vlažačice, a apenas 30 quilômetros ao sul de Brno, seu Tiger II foi atingido durante uma batalha contra blindados soviéticos. Estilhaços perfuraram sua cabeça e abdômen, ferindo-o mortalmente. Ele foi levado a um hospital de campanha alemão em Urbau, hoje Verbovec, onde morreu 2 horas depois devido aos ferimentos. Sua brilhante carreira terminou poucos dias antes do colapso do Terceiro Reich. Diferente de outros famosos ases de tanque alemães, Knispel ficou praticamente desconhecido após a guerra. Ele nunca fez parte da máquina de propaganda, nem foi celebrado na literatura oficial nazista. Ele foi um soldado corajoso, indiferente à patente ou prestígio, sempre seguindo suas próprias regras em um exército disciplinado. Até seu local de descanso ficou perdido por décadas. Seus restos mortais só foram encontrados em 2013 em uma cova sem identificação num cemitério coletivo próximo a Znojmo, na República Tcheca. Hoje, Knispel é considerado o maior as de tanque de todos os tempos, mas um dos menos reconhecidos. Seu legado não é só de um guerreiro habilidoso, mas de alguém que, mesmo soldado da Alemanha nazista, recusou obediência cega, não buscava glória pessoal e era respeitado por seus pares por seu senso de justiça e sua integridade. Seus feitos no campo de batalha seguem inigualáveis, e sua história, antes enterrada com ele, finalmente veio à tona como testemunho da brutalidade da guerra blindada na Segunda Guerra Mundial. Dido Didens nasceu em 22 de abril de 1917, na tranquila vila de Bundehamrich, situada ao longo do estuário do rio Ems, no noroeste da Alemanha. Filho de fazendeiro, Dido Didens cresceu em ambiente rural modesto, mas desde jovem, seu caminho se distanciou da simplicidade do campo. Já sendo um suboficial na Allgemeine SS antes da guerra, ele se alistou formalmente na Wehrmacht em novembro de 1938. Ele foi inicialmente designado para a 2ª Bateria do Regimento de Artilharia 58 e depois transferido para o Batalhão de Artilharia 422, onde começou a construir uma reputação de determinação e disciplina. Em 1º de setembro de 1940, Didens foi promovido a Leutnant der Reserve. E apenas alguns meses depois, enquanto Hitler se preparava para lançar sua invasão à União Soviética, ele foi nomeado comandante de pelotão na 2ª Bateria do Batalhão de Canhões de Assalto 185. Com o início da Operação Barbarossa, em junho de 1941, Didens se viu lançado em alguns dos combates mais violentos do início da Frente Oriental. Sua unidade avançou pelas defesas soviéticas com força, destacando sua liderança rapidamente. Por suas ações, ele recebeu a Cruz de Ferro de 2ª classe em 19 de agosto e a de 1ª classe em 2 de outubro. Durante a feroz e frequentemente esquecida Batalha de Volkhof, nas tentativas do Exército Vermelho de romper o cerco a Leningrado, Didens realmente deixou sua marca. Entre 19 de fevereiro e 11 de março de 1942, na paisagem gelada e mortal, perto de Pogosti, cerca de 70 quilômetros a sudeste da cidade, Didens e seu pelotão enfrentaram onda após onda de blindados soviéticos. Seus canhões de assalto Stud, entrincheirados e mantendo uma posição precária nas florestas geladas, mantiveram sua posição contra forças superiores em número. Nessas 3 semanas brutais, Didens e seus homens destruíram 12 tanques pesados, 4 tanques médios, 4 canhões antitanque, 3 de infantaria e um carro blindado pesado. Nessa época, Didens já havia destruído 35 tanques, e seu pelotão totalizava impressionantes 57 tanques destruídos em apenas 9 meses de combate. Por sua bravura, ele recebeu a Cruz de Cavaleiro em 18 de março de 1942, destacando-se como um dos comandantes de canhão de assalto mais eficazes da Wehrmacht. Mais tarde, naquele mesmo ano, em um gesto surpreendente de reconhecimento, Heinrich Himmler lhe concedeu pessoalmente o SS Ehrenring, um anel normalmente reservado para simbolizar lealdade e honra dentro da SS. Mesmo sem ser membro da SS na época, o gesto destacou como Didens já era renomado além do campo de batalha. A guerra de Didens estava longe do fim. Logo ele foi transferido para a Elite Sturmgeschützabteilung Großdeutschland, uma das unidades mais prestigiadas e ativas do exército alemão. Promovido a Oberleutnant, ele liderou a 1ª bateria pelo caos do setor sul da Frente Oriental. Em abril de 1944, sua unidade esteve envolvida em operações defensivas e contraofensivas intensas na Romênia, especialmente nas áreas ao norte de Targu Frumos.
Em 25 de abril, a divisão Grossdeutschland lançou um contra-ataque limitado para tomar o controle do terreno florestal entre Babateste e Vaskani, assim como das elevações estratégicas próximas a Dąbrowica. Após atingir os objetivos iniciais, Didens avistou uma linha de defesa soviética fortemente fortificada no topo de uma colina próxima. Sem hesitar e agindo puramente por instinto e iniciativa, ele liderou seus Stugs diretamente para a linha de fogo. Sua bateria, com agressividade e precisão, destruiu 23 canhões antitanque pesados, mas ele ainda não havia terminado. No retorno, ele viu um grupo inimigo se preparando para atacar na beira da floresta. Aproveitando o momento, o canhão de assalto de Didens avançou, destruindo 3 tanques e 2 peças de artilharia inimigas, enquanto sua bateria eliminava outros canhões antitanque. Seu desempenho nessas batalhas lhe garantiu reconhecimento pessoal no Wehrmachtbericht, a transmissão militar oficial, em 27 de abril. No entanto, em um gesto de humildade, Didens insistiu que a honra não era só dele, mas de todos os homens de sua unidade, e pediu que todos os nomes fossem incluídos na homenagem. Em 23 de maio de 1944, Didens novamente enfrentou forças muito superiores. Trabalhando em coordenação com o Panzeraufklärungsabteilung, seus Stugs avançaram em direção à vila de Zahoma, a 10 quilômetros a nordeste de Piatra Neamț, para conter uma grande ofensiva soviética, apoiada pelos temíveis aviões de ataque ao solo Il-2 Sturmovik. Apesar da forte resistência, os alemães recuperaram brevemente a vila antes de novo ataque soviético forçá-los a recuar. No confronto, Didens foi gravemente ferido por estilhaços e perdeu a perna direita. Durante sua recuperação no hospital, Didens soube que recebera as folhas de carvalho da Cruz de Cavaleiro Eichenlaub em 15 de junho de 1944, uma das maiores honrarias da Wehrmacht. Foi um reconhecimento final de sua coragem excepcional, liderança e altruísmo sob fogo inimigo. Sua guerra, porém, havia acabado. Ele passou o resto do conflito fazendo tarefas leves em sua cidade natal, longe do fogo e da fúria da Frente Oriental, onde ganhou fama. Dido Didens faleceu em 27 de setembro de 1997, após uma longa vida no pós-guerra. Apesar de não ter sua história tão celebrada quanto outros comandantes de tanques alemães, seu legado é exemplo de comando destemido, lealdade inabalável a seus homens e conquistas notáveis no campo de batalha. Ele simbolizou a eficiência mortal da arma Sturmgeschütz, ajudando a moldar a guerra blindada brutal na Frente Oriental. Georg Diers nasceu em 2 de novembro de 1921, no tranquilo município de Wiffelstede, a cerca de 50 quilômetros a noroeste de Bremen. Filho de fazendeiro, cresceu na tranquilidade do norte da Alemanha. Porém, sua vida seria tudo menos tranquila. Em 1939, com a guerra se aproximando, o jovem Diers se voluntariou para a Waffen-SS. Ele tinha apenas 17 anos. Em 1º de abril de 1940, ele foi designado para a SS Standarte Germania e alguns meses depois foi transferido para o recém-formado regimento SS Nordland, um elemento central da elite divisão Viking. Diers foi lançado no coração do avanço alemão contra a União Soviética. Em 1942, ele lutou nas montanhas do Cáucaso, operando o relativamente pequeno canhão antitanque PaK-36 de 3,7 cm, uma arma tão ultrapassada na época que suas equipes a chamavam de batedor de porta. Ainda assim, Diers e seus companheiros avançaram por terreno difícil e resistência soviética constante. Perto de Grozny, no fim de setembro de 1942, sua guerra foi interrompida brutalmente quando fogo de morteiro o feriu gravemente. Ele foi evacuado e passou meses se recuperando. Em 1º de junho de 1943, ele retornou ao serviço com uma nova patente, SS Unterscharführer, e uma nova designação. Ele iniciou um treinamento intenso com o temido tanque pesado Tiger alemão. Enquanto alguns treinavam ou se recuperavam, Diers se preparava para a fase mais difícil da guerra. No verão de 1944, enquanto o Reich começava a desmoronar ao seu redor, ele encontrou um breve momento de luz. Ele se casou. Mas logo, a Frente Oriental voltou a chamá-lo. No final de janeiro de 1945, Diers e sua unidade, Schwere SS Panzerabteilung 503, foram enviados para a Pomerânia, onde desempenharam um papel fundamental na retomada da cidade de Answald, uma rara contraofensiva alemã que temporariamente empurrou de volta o avanço do Exército Vermelho. Mas isso foi só o início de um capítulo final de pesadelo.
Em meados de abril de 1945, o gigante soviético havia chegado a Berlim. A batalha final estava próxima. Em 19 de abril, Diers se viu no comando do Tiger, 2 número 314, posicionado nas colinas a nordeste de Klosterdorf, cerca de 3 quilômetros a leste de Estrasburgo. O terreno era a última barreira natural antes dos soviéticos chegarem à capital. Ao lado de outro Tiger II, Diers manteve a posição. Os tanques soviéticos vinham em massa, mas Diers e seu artilheiro, Wolf Dieter Kotter, transformaram a encosta em um campo de morte. 13 tanques soviéticos foram destruídos em um único confronto. Depois, com um Tiger rebocando o outro, ambos recuaram para as defesas externas de Berlim. Enquanto a cidade mergulhava no caos, Diers continuou lutando. Em 26 de abril, ele se uniu aos remanescentes da divisão Nordland e aos voluntários estrangeiros desesperados do Kampfgruppe Charlemagne, em Neukölln. Os combates agora eram brutais e pessoais, de casa em casa, de rua em rua. Em 29 de abril, ele recebeu a Cruz de Ferro de primeira classe por sua defesa incansável. Nesse dia, ele levou seu Tiger ao centro da capital, Potsdamer Platz, destruindo vários tanques soviéticos em intensas batalhas de rua. Em 30 de abril, no dia em que Hitler se suicidou, Diers recebeu ordens por rádio para se reposicionar perto do Tiergarten, próximo ao Reichstag. Lá, à sombra dos marcos de Berlim em ruínas, ele e seu Tiger enfrentaram forças blindadas soviéticas. Segundo relatos do pós-guerra, Diers e sua equipe destruíram cerca de 30 tanques soviéticos, principalmente IS-2 e T-34, em uma última resistência que confundiu coragem e loucura. Ao todo, atribuiu-se ao seu Tiger a destruição de 39 tanques só na Batalha de Berlim. Mesmo com a cidade em chamas, Diers se recusou a se render. No dia 1º de maio, com seu único Tiger restante, ele liderou um contra-ataque que recapturou temporariamente a Ópera Kroll, a poucos passos do próprio Reichstag. O momento foi breve, mas revelou a resistência dos últimos combatentes. Em 2 de maio, com a guerra quase perdida, ele tentou fugir para o oeste. Quando seu Tiger foi imobilizado por uma mina, ele decidiu explodi-lo e fugir do campo de batalha disfarçado de civil. Sua fuga foi breve. Perto do rio Elba, ele foi capturado por forças soviéticas e enviado para o interior da URSS, para um campo de trabalho forçado na região de Moscou. Ele suportou anos de cativeiro, cercado pelo frio intenso e pelas ruínas de uma guerra perdida. Finalmente, em dezembro de 1949, mais de 4 anos após o fim dos combates, ele foi libertado e autorizado a retornar para a Alemanha. Georg Diers viveu por décadas após a guerra, falecendo aos 96 anos de idade. Pouco conhecido fora dos círculos de veteranos, suas ações em Berlim nos dias finais garantiram-lhe um lugar entre os mais formidáveis comandantes de Tiger da guerra. Seu Tiger II, supostamente avistado em Answalder, perto da Marienkirche, virou símbolo de máquina de guerra em sua última resistência. Filho de fazendeiro, tornou-se um dos últimos defensores de um império em ruínas. Sua história é uma janela para o puro desespero, destruição e custo humano da batalha final por Berlim. Ao chegarmos ao fim desta jornada pela fumaça e aço da frente oriental, exploramos as vidas de alguns dos mais letais ases de tanque que a Alemanha já produziu, homens como Guido Giddens, Kurt Knispel, Heinrich Kling, Ernst Alex e Felix Adamovich. Cada um deixou um legado brutal, marcado por fogo, metal retorcido e destroços de blindados inimigos. Eles não eram só soldados, mas predadores no implacável mundo da guerra de tanques, onde uma decisão em segundos separava vida e morte, triunfo e aniquilação. O combate de tanques na Segunda Guerra Mundial era cruel, de curta distância e aterrorizante, longe de ser um jogo de glória. As tripulações enfrentavam calor intenso, cheiro de combustível queimado e cordite nos pulmões, cercadas pelo barulho dos canhões e o perigo constante do fogo inimigo. Os blindados se enfrentavam a distâncias onde segundos decidiam tudo. Não era só habilidade, mas coragem, instinto e vontade de sobreviver. Apesar de tudo que falamos, esses são só alguns nomes entre muitos. Para cada Knispel ou Kling, havia muitos outros comandantes de tanque anônimos com dezenas de abates, mas que nunca entraram para a história. A brutalidade da frente oriental dava pouco tempo para reconhecimento. Alguns dos guerreiros mais letais da guerra são hoje pouco mais que fotos desbotadas e relatórios pós-ação esquecidos. Se você curtiu conhecer os ases de tanque e suas batalhas, ainda há muito para descobrir. As máquinas de guerra, seus operadores e as batalhas intensas travadas formam um mundo histórico tão dramático quanto qualquer campo de batalha.
Encerramos o vídeo de hoje. Sou muito grato por você ter assistido até o fim. Seu apoio é tudo para mim. Agradeço aos meus incríveis apoiadores. Se quiser apoiar o canal ou acessar conteúdo exclusivo, os links do meu Patreon e Instagram estão abaixo. Espero que você tenha aprendido algo novo e, como sempre, te vejo na próxima aventura. Se cuida e até logo.